Olá, sejam bem-vindos a mais um Devocional em Lucas e dando continuidade aos devocionais. Hoje nós leremos Lucas 4, versículos 31 a 37, que diz assim: Então ele desceu a Cafarnaum, Jesus, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força: Ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu e disse: Cale-se e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: Que palavra é esta? Até aos espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder e eles saem. E a sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha. Certo? Aqui, essa pequena passagem, ela serve muito para se ressaltar o poder e a autoridade de Jesus. Tanto que aí no versículo 32 fala, Jesus falava com autoridade, e depois no 36 novamente fala autoridade e poder. Autoridade, o termo grego exousia, e força ou poder seria o dynamis. Então, essa passagem serve para mostrar e evidenciar a autoridade e o poder de Jesus. A autoridade a qual estava alicerçada em Deus. E por isso que era seu pai, né? Então, estava alicerçado em Deus e por isso ele tinha tanta autoridade. E o que acontece nessa passagem? Ele já está pregando com autoridade, essa autoridade que vem de Deus Pai, que está alicerçada em Deus Pai. E aí, ele está pregando e a sua palestra, a sua fala, ela é interrompida por um possesso. Provavelmente esse homem não estava possesso nesse momento, num momento anterior, mas a pregação e o ensinamento de Jesus e o poder que emana disso faz com que essa possessão se ecloda, né? Que esse demônio apareça mesmo. Né? A própria presença e o ensinamento de Jesus faz isso acontecer, isso eclodir. E Jesus expulsa esse demônio. E ele não conversa muito com esse demônio, né? Esse espírito maligno, ele fala apenas: Ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem és tu, o Santo de Deus. Ele já começa perguntando: Que queres conosco? Porque ele sabia que entre Jesus e os espíritos malignos não há nada de parecido, não há nada de semelhante. Jesus não pode querer nada do reino maligno, né? Não tem nenhuma semelhança, é completamente diferente. Por isso que ele fala: o que você quer conosco? Ele vê o Salvador, o espírito maligno vê o Salvador como um destruidor, porque ele é completamente oposto ao reino das trevas, ao reino maligno. Não há nenhuma semelhança entre o espírito maligno e Jesus. E por isso que o espírito maligno já começa com essa pergunta. Só que Jesus já corta ele direto, ele fala: cale-se e saia dele, né? É interessante pensar que normalmente Jesus não é duro com as pessoas que estão arrependidas dos seus pecados, com as pessoas que precisam de ajuda. Ele normalmente é duro com os mestres da lei, com os fariseus, que, como ele fala, eles são como sepulcros caiados, ou seja, são belos por fora, mas mortos por dentro, ou seja, não tem um coração transformado, um coração contrito, um coração arrependido. Jesus é duro com esse tipo de pessoa e ele é duro com os espíritos malignos. Não tem conversa com Jesus com relação a espíritos malignos. Ele fala: cala-te e saia. Sem misericórdia, porque o espírito maligno ele é por natureza incorrigível. Não há possibilidade dele se arrepender e dele agir diferente. Então, por isso que Jesus é sempre misericordioso com as pessoas que precisam, com as pessoas arrependidas, com as pessoas que clamam pelo filho de Davi, mas ele nunca tem misericórdia nenhuma
com aqueles que não estão dispostos a se arrepender, não têm um coração arrependido, e com aqueles e com os espíritos malignos. É muito interessante e belo ver como Jesus usa da misericórdia para as pessoas certas, enquanto que não dá misericórdia para casos como esse, que de espíritos malignos que são incorrigíveis, não podem se arrepender, certo? E bom, e aí ele expulsa esse espírito maligno dessa pessoa. O espírito maligno se rebate nessa pessoa, mas não a machuca, né? No versículo 35 fala que esse espírito saiu dele sem o ferir, e pela forma como as pessoas ficaram admiradas, né? Aí como diz no versículo 36, todos ficaram admirados e disseram: que palavra é esta, que ele expulsa até demônios com sua autoridade e poder. Pela forma com que essas pessoas ficam admiradas, provavelmente é o primeiro milagre de libertação de espíritos malignos que acontece em Cafarnaum. Jesus é o primeiro milagre dessa natureza que Jesus realiza. E é bonito pensar que um pouco antes, ele falando a respeito dele mesmo, lendo uma profecia de Isaías, e lendo a respeito dele mesmo, essa profecia diz assim, ó, isso está em Lucas 4, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, a recuperação da vista aos cegos e para libertar os oprimidos. Interessante que Jesus ele fala que essa profecia ela diz respeito a ele, e versículos depois, ele mostra isso na prática. Ele libertando um oprimido, dando liberdade a um preso, não um preso físico, mas um preso pelos grilhões do reino das trevas, do reino de Satanás. E Jesus mostra que de fato ele é o cumprimento dessa profecia, e ele faz isso com autoridade e poder. Autoridade e poder que novamente está alicerçada em Deus. Que possamos ser gratos por termos um Salvador com tamanha autoridade, com tamanho poder e com tamanha misericórdia para aqueles que têm um coração arrependido. Deus abençoe e até o próximo devocional.